Oi, esse aqui é o terceiro vídeo para você que gosta de contar histórias para as crianças. E sabe, eu queria contar para você um erro que eu cometo sempre demais quando eu vou contar histórias da Bíblia. Steve? Oi, o que você está fazendo? Eu tô achando muito legal. O que é isso? O que é isso? Steve, tô falando com as pessoas que contam histórias da Bíblia. Eu gosto muito de história da Bíblia. Steve, tá bom, dá licença, Steve, eu preciso acabar de falar aqui. Mas eu que gosto muito de história da Bíblia. Tá bom, Steve, chega. Vai, tá, tchau. Esse é o erro que a gente comete. A gente dá tanto valor, às vezes, para os recursos que a gente vai usar quando conta uma história da Bíblia, que a própria história da Bíblia se perde. O recurso acaba se sobrepondo à história que a gente quer contar. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Ele é um recurso para nos fazer chegar na história que a gente está contando. Então, valoriza a história da Bíblia. E sabe como que você pode valorizar a história da Bíblia? Eu aprendi que eu devo dedicar tempo lendo, ouvindo o que aquela história fala ao meu coração primeiro. Isso precisa de tempo. Por exemplo, se eu estou falando uma história sobre perdão, se eu tenho nas minhas mãos uma história sobre pessoas que precisaram aprender a perdoar, puxa vida, eu preciso aprender a perdoar também. Aquela história só vai fazer sentido e só vai ter força emocional se aquela história fizer parte da minha vida. Se Deus estiver falando à minha vida por meio daquela história. Então, a dica que eu dou para mim mesma e para quem conta a história da Bíblia é a seguinte: leia a Bíblia. Deixe a Bíblia falar com você. Mas é uma história que eu já conheço, que eu já ouvi um monte de vezes. Leia em várias traduções. Leia, releia. Depois, é preciso saber ouvir o que essa história traz dentro dela. Qual é o ensino que emerge dentro dela? Talvez você precise ler alguma coisa a respeito. Talvez você precise ir a um bom comentário da Bíblia, um dicionário bíblico. E aí, vale a pena você dar uma olhada, dar uma estudada. Algumas Bíblias têm notas no rodapé ou introduções aos livros que ajudam muito a gente a entender o contexto histórico, o panorama daquela época, para a gente poder se situar. Então, ler primeiro, ouvir o ensino que emerge da história da Bíblia e depois vivenciar aquilo. Como é que isso afeta a sua vida? Como é que isso mexe com as suas convicções? Como é que isso modifica a sua forma de se relacionar ou de se comportar consigo mesmo, com as pessoas que te rodeiam e com Deus? Se ela fizer sentido na sua vida, ela vai fazer sentido para a vida das suas crianças.